A luz da manhã mal toca o fundo do desfiladeiro quando o barão Henrique de Almeida finalmente a vê. Joana está de pé sobre uma rocha plana, o vestido rasgado, sujo de terra e sangue seco, o cabelo solto dançando no vento frio da serra. Nos braços, enrolada num chale que não é dela, uma menina loura de 5 anos, dorme tranquila, alheia ao caos que sua ausência causou nos últimos 3 dias. O barão aponta a mão na espingarda. Suas mãos tremem, não de medo, mas de uma fúria tão pura que distorce seu rosto aristocrático. Atrás dele, a baronesa Constância soluça, o vestido de seda arruinado pela mata, os pés sangrando dentro dos sapatos finos que nunca foram feitos para aquelas trilhas. 10 homens armados cercam o desfiladeiro. 2 deles estão mortos, deixados para trás nas armadilhas que ninguém esperava que uma escrava soubesse montar. O feitor Sebastião afogou-se ontem no rio, amarrado de forma estranha. O capataz Rodrigo gritou por 6 horas antes de morrer na cova com estacas envenenadas. E Joana? Joana não diz nada, porque Joana não pode ouvir os gritos, as ameaças, as súplicas. Joana é surda desde o dia em que nasceu, 30 anos atrás, numa senzala que nem tinha nome. E agora, pela primeira vez em toda a sua vida de escrava, Joana sorri. Mas o que ela tinha feito para merecer ser caçada como animal? Roubou o ouro? Não. Matou por traição? Não. Incendiou a fazenda? Também não. O crime de Joana foi pegar nos braços a filha única dos barões e desaparecer na mata fechada do Vale do Paraíba. Foi roubar não um objeto, mas o futuro de uma dinastia inteira. Foi mostrar para os senhores de escravos que nem o ferro em brasa, nem o chicote, nem 30 anos de humilhação conseguem quebrar o que há de mais humano numa mãe. O amor por um filho, porque Joana também tinha sido mãe. E também tinha perdido seu filho, vendido aos 2 anos de idade para um lugar tão distante que nem nome ela soube. E durante 8 anos, Joana observou. Planejou, esperou, e quando chegou a hora, Joana não fugiu. Joana se vingou. Como essa história terminou? Quem sobreviveu e quem pagou? Fica comigo até o final, porque eu te prometo. A justiça que Joana conquistou vai fazer você acreditar que nem todo sofrimento é em vão. Mas antes de continuar, me conta uma coisa. Você está assistindo isso de onde? Deixa nos comentários a sua cidade e o seu estado. Não é só curiosidade não, viu? É importante saber, porque essa história que eu vou contar para você aconteceu no Brasil, no Vale do Paraíba, mas podia ter sido em qualquer lugar onde a escravidão existiu. Podia ter sido na sua cidade, podia ter sido na fazenda que virou o bairro onde você mora, podia ter sido no lugar onde hoje tem um shopping, uma escola, uma igreja. A história está enterrada debaixo de onde a gente pisa, e trazer ela de volta é um jeito de honrar quem sofreu. Então deixa teu like se você acredita que toda a história merece ser contada. Não importa o quanto tempo tenha passado. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias reais que ninguém mais lembra, mas que todo mundo precisa saber. E agora sim, vamos voltar para aquela fazenda de café, para aquele ano de 1878, quando o Brasil estava a pá apenas 10 anos da abolição, mas a crueldade ainda era lei. Era o ano em que a princesa Isabel começava a pressionar pela libertação dos escravos. Mas no interior paulista, nas fazendas de café que sustentavam o império, os barões agiam como se fossem reis de seus próprios países. E na fazenda Santa Vitória, a coroa mais pesada era carregada pelo barão Henrique de Almeida e sua esposa, a baronesa Constância. Você precisa entender como funcionava aquele mundo. As fazendas de café do Vale do Paraíba eram verdadeiros impérios dentro do Brasil. Algumas tinham mais de 200 escravos. 200 pessoas que acordavam sem saber se veriam o dia seguinte, que trabalhavam até os ossos sangrarem, que apanhavam se sorrissem, que morriam se chorassem alto demais. Os números são de fazer o estômago embrulhar. Registros da época mostram que em fazendas como a Santa Vitória, cerca de 30% dos escravos morriam nos primeiros 5 anos. Não de velhice, não de doença natural. Morriam de exaustão, de fome, de infecção depois das surras, de desespero tão profundo que alguns escolhiam a morte. E os barões? Os barões jantavam em porcelana francesa, enquanto do lado de fora da casa grande, na senzala, crianças choravam de fome. O sistema funcionava assim. O feitor controlava o trabalho no campo, o capataz controlava as punições e os barões controlavam tudo. Não tinha lei que protegesse um escravo. Não tinha juiz, não tinha polícia. Não tinha Deus que descesse do céu para salvar ninguém. O senhor podia fazer o que quisesse? E fazia. A fazenda Santa Vitória ficava numa região onde a mata ainda era fechada, onde as montanhas formavam sombras que o sol nunca alcançava completamente. A casa grande era de pedra, com grossas paredes brancas e janelas de vidro que tinham vindo de Portugal. Telhas vermelhas, varandas largas, um jardim que a baronesa insistia em manter mesmo gastando água que faltava na senzala, e mandando em tudo isso o barão Henrique.
Um homem na casa dos 50 anos, bigode grosso, sempre bem aparado, roupa preta mesmo no calor do verão, bengala com castão de prata que ele usava tanto para caminhar quanto para bater. Tinha fama de ser culto, tinha estudado em Coimbra, falava francês, tinha uma biblioteca com livros que ninguém podia tocar. Mas a cultura não tinha tornado ele humano, tinha tornado ele criativo nas crueldades. O Barão Henrique tinha um método especial de punição que ele chamava de educação moral. Quando um escravo cometia o que ele considerava falta grave, tentar fugir, roubar comida, responder com o olhar errado, ele não só chicoteava, ele marcava. Ferro em brasa no rosto, geralmente na bochecha esquerda, uma marca em formato de S de Santa Vitória. Era para todo mundo ver. Era para humilhar. Era para destruir qualquer resto de dignidade. E a baronesa Constância? Ela era pior justamente porque era sutil. Constância tinha 20 anos a menos que o marido. Bonita, diziam, loura natural, olhos claros, uma daquelas mulheres que a sociedade da época considerava perfeita. Falava baixo, sorria sempre, ia à missa todo domingo, organizava chás beneficentes com as outras baronesas da região e inventava torturas psicológicas que deixavam cicatrizes invisíveis, mas eternas. Seu método preferido era com as mães. Quando uma escrava tinha mais de um filho, a baronesa esperava alguns anos, deixava elas se apegarem, deixava elas sonharem que talvez aquelas crianças crescessem juntas. E então, numa manhã qualquer, chamava a mãe na casa grande e dizia com aquele sorriso doce: "Você vai escolher. Qual dos seus filhos eu vendo? Escolhe agora ou eu vendo os dois." Não tinha escolha certa, qualquer decisão era uma morte em vida. E a baronesa sabia disso, por isso fazia, por isso sorria. Entre os homens de confiança dos barões, o pior era o feitor Sebastião. Um homem grande, forte, filho de português com Índia, que tinha crescido já vendo escravidão e achava aquilo tão natural quanto o sol nascer. Carregava o chicote pendurado na cintura como outros homens carregam facão. 8 tranças de couro cru, pontas com nós que abriam a pele no primeiro contato. Sebastião não chicoteava por necessidade, chicoteava por prazer. Gostava de ver o sangue, gostava de ouvir os gritos, gostava principalmente de quebrar os que tinham orgulho. E tinha um ódio especial por Joana, porque Joana não gritava. Não podia. E isso o enfurecia de um jeito que beirava a loucura. O capataz Rodrigo era diferente, mais jovem, na casa dos 30, mulato claro que tinha conseguido aquela posição justamente porque os barões gostavam de colocar negros contra negros. Rodrigo não usava chicote. Rodrigo usava o medo de outro tipo. Abusava das escravas nos campos, sempre escolhendo as mais jovens, sempre deixando claro que, se contassem, seriam elas as punidas, não ele. Eram esses 4, o barão, a baronesa, o feitor e o capataz, que controlavam a vida e a morte de mais de 200 pessoas na fazenda Santa Vitória. E no meio desse inferno todo, invisível justamente por ser defeituosa, estava Joana. Um dia típico na Santa Vitória começava antes do sol nascer. O sino tocava às 4:30 da manhã. Quem não estava de pé em 5 minutos levava surra. As escravas do campo iam para a lavoura de café, onde ficavam até o sol se pôr, curvadas entre os pés de café, colhendo grão por grão, enchendo cestos que pesavam mais que uma criança. Os homens cuidavam dos terreiros de secagem, das tulhas, do transporte. As crianças, a partir dos 5 anos, já trabalhavam, espantavam pássaros, catavam ervas daninhas, carregavam água, e na casa grande as mucamas limpavam, cozinhavam, serviam, sempre em silêncio, sempre de cabeça baixa, sempre atentas para não cruzar o olhar dos senhores no momento errado. O cheiro era de café, misturado com suor e sangue. Tinha sempre sangue, nas costas de alguém que tinha sido surrado, nas mãos de alguém que tinha cortado nos espinhos, nos pés de quem pisava descalço em terra que queimava no sol do meio-dia. Joana acordava no chão frio da cozinha da casa grande, onde dormia enrolada num cobertor fino que no inverno não aquecia nada. Seu trabalho começava antes mesmo das outras mucamas. Tinha que acender o fogão a lenha, preparar a água para o café dos barões, arrumar a mesa do desjejum. Porque Joana trabalhava na casa, tinha alguns privilégios, não apanhava sol o dia inteiro, comia restos melhores que a comida da senzala, não carregava peso nas costas até elas empenarem, mas tinha outras prisões. Estava sempre sendo vigiada, sempre sendo testada, sempre um passo em falso de uma punição que podia ser pior que qualquer surra. E tinha aquela condição que a baronesa chamava de o defeito de Joana. A surdez. Joana não ouvia nada, nunca tinha ouvido. Nasceu assim, mas tinha desenvolvido uma inteligência que assustava qualquer um que parasse para reparar. E ninguém parava. Ela lia lábios com uma perfeição absurda. Se você falasse de frente para ela, devagar, ela entendia cada palavra. Tinha inventado sinais próprios para se comunicar.
movimentos de mão que as outras escravas tinham aprendido ao longo dos anos, e observava. Meu Deus, como Joana observava. Enquanto os outros escravos abaixavam a cabeça e tentavam se tornar invisíveis, Joana observava tudo. Cada movimento dos senhores, cada rotina do feitor, cada fraqueza do capataz, cada padrão, cada exceção, cada segundo em que a vigilância falhava. Sua surdez, que todos achavam que era fraqueza, tinha se tornado sua maior força. Porque Joana não se distraía com sons, não pulava com gritos. Não virava a cabeça quando alguém chamava. Via o mundo de um jeito diferente, puro, visual, cheio de detalhes que quem ouve não repara. Mas essa inteligência tinha um preço. Sebastião odiava Joana justamente porque ela era diferente. Gostava de gritar ordens pelas costas dela e surrar quando ela não obedecia ao que não podia ouvir. Gostava de fazer ela se sentir burra, incapaz, menos que humana. E a baronesa? A baronesa tinha um prazer especial em humilhar Joana de jeitos sutis. Mandava ela limpar o mesmo chão 3 vezes, jogava comida no lixo na frente dela e dizia que estava estragada, quando Joana podia ver que estava perfeita. Falava dela como se ela não estivesse ali, dizendo para o barão que a surda era lenta, preguiçosa, precisava de correção constante. Por 8 anos, Joana sobreviveu àquilo tudo calada. Não porque não tinha voz. Tinha, e clara. Mas ela quase nunca falava porque não ouvia o próprio som e tinha vergonha de como soava. Sobreviveu observando, aprendendo, guardando cada informação como quem guarda munição para uma guerra que ainda vai começar. E a razão dela sobreviver tinha um nome, tinha uma história, tinha uma dor que nunca tinha cicatrizado. Porque antes de ser a mucama surda da Fazenda Santa Vitória, Joana tinha sido mãe. Joana não tinha nascido na Fazenda Santa Vitória. Tinha chegado lá em 1870, com 22 anos, vinda de uma fazenda menor no interior de Minas Gerais. E tinha chegado sozinha, mesmo tendo um filho de 2 anos de idade. O nome do menino era Miguel. Olhos grandes, cabelo cacheado, riso fácil mesmo naquele mundo impossível. Joana tinha conseguido uma coisa rara, criar seu filho até os 2 anos sem que ele fosse vendido, sem que ele fosse tirado dela. Dormiam juntos na senzala. Ela amamentava ele escondida durante o trabalho, ensinava ele a andar segurando nas suas saias enquanto ela lavava roupa no rio. E então o antigo senhor dela morreu e os herdeiros decidiram vender tudo. Dividiram os escravos em lotes, como quem divide gado. Joana foi vendida para um atravessador que revendia escravos para fazendas de café. Miguel foi vendido para uma fazenda de algodão no Rio Grande do Sul. Foi assim, numa manhã qualquer. Sem aviso, sem despedida, sem última vez de pegar no colo, de dar beijo na testa, de dizer que amava. Arrancaram o menino dos braços dela enquanto ela gritava. E Joana gritava, mesmo surda, gritava com uma voz que assustava porque ela não controlava o volume. Mas não adiantou. Miguel foi colocado numa carroça. Joana foi amarrada para não correr atrás. E a última coisa que ela viu do filho foi ele chorando, estendendo os bracinhos na direção dela, ficando cada vez menor na estrada de terra até sumir completamente numa curva. Aquela imagem nunca saiu da cabeça de Joana. Nos 8 anos seguintes, era a primeira coisa que ela via quando acordava. E a última, antes de dormir. Os bracinhos estendidos, o choro silencioso que ela não podia ouvir, mas podia ver na boca pequena se abrindo. Ela tentou descobrir para onde ele tinha ido. Perguntou, fez sinais, implorou. Ninguém sabia. Ou ninguém quis dizer. Escravos eram vendidos todos os dias. Ninguém guardava registro de criança. Miguel virou mais um entre milhares que desapareciam nas entranhas do Brasil, engolidos pela máquina da escravidão. E Joana chegou na Fazenda Santa Vitória 3 meses depois, trazida pelo atravessador que a vendeu para o barão Henrique por um preço baixo. Surda, mas trabalhadeira, já sabe o serviço da casa. O barão aceitou porque justamente procurava mucamas que não ouvissem conversas que não deviam. Os primeiros meses foram os piores. Joana ainda tinha leite secando nos seios. Ainda acordava de noite achando que ouvia Miguel chorando. E como ela podia ter certeza de que não ouvia, se não ouvia nada mesmo? Chorava em silêncio, sentada no chão frio da cozinha, abraçada nos próprios joelhos, lembrando do peso pequeno do filho no colo. A baronesa percebeu o sofrimento dela e achou divertido. Fazia comentários sobre como escravas, que se apegavam aos filhos, sofriam mais, como era melhor nem ter amor por nada porque tudo seria tirado de qualquer jeito. Falava isso olhando diretamente para Joana, devagar, sabendo que ela estava lendo nos lábios cada palavra envenenada. Sebastião logo descobriu que Joana era surda e transformou aquilo em jogo. Gritava ordens impossíveis pelas costas dela. Quando ela não obedecia, dizia que era desobediência deliberada e chicoteava. 5 chicotadas pelas costas, sempre no mesmo lugar, até a pele abrir e infeccionar. Joana aprendeu a sobreviver. Aprendeu a sempre olhar para trás, a sempre checar se alguém estava falando. Aprendeu a ler não só lábios, mas posturas, expressões,
o jeito como as pessoas se moviam antes de dar uma ordem. Desenvolveu uma sensibilidade para vibrações. Sentia os passos no chão de madeira antes de ver a pessoa, sentia a porta batendo pela mudança no ar. E aprendeu segredos, muitos segredos, porque as pessoas falavam na frente de Joana como se ela não existisse. Achavam que por ser surda era burra, achavam que não entendia nada, então conversavam, discutiam, revelavam coisas que nunca diriam perto de outra escrava. Joana descobriu onde o barão escondia a chave do cofre. Descobriu que a baronesa tomava láudano todas as noites para dormir. Descobriu que Sebastião bebia cachaça escondido e ficava bêbado toda quinta-feira. Descobriu que Rodrigo tinha medo de cobra, pavor mesmo. Travava quando via uma. Guardou cada informação. Para quê? Ela não sabia ainda, mas guardou como quem guarda pedras para construir uma casa que um dia vai existir. E então, em 1875, a baronesa Constância engravidou. Foi um escândalo de felicidade. O barão já tinha 45 anos, a baronesa tinha 25, e todos achavam que ela era estéril. Padres vieram benzê-la, médicos de São Paulo vieram examiná-la. A gravidez foi tratada como um milagre divino, como se Deus finalmente tivesse abençoado aquela família nobre com a herdeira que precisavam. E em março de 1876, nasceu Clara, uma menina loura, de olhos azuis como a mãe, saudável, gritando alto no momento em que veio ao mundo. O barão chorou de felicidade, coisa que ninguém nunca tinha visto. A baronesa ficou 3 meses de resguardo, tratada como santa, e Clara, a pequena Clara, se tornou o centro do universo daquela fazenda. Mas aqui está o que ninguém esperava. A baronesa Constância não sabia ser mãe. Tinha passado a vida inteira sendo servida, mimada, bajulada. Não sabia dar banho em criança. Não sabia trocar fralda. Não sabia acalmar choro. E mais importante, não tinha paciência. Clara chorando a irritava. Clara sujando irritava. Clara querendo atenção irritava. Então, delegou tudo. E quem recebeu a tarefa de cuidar da menina foi Joana. No começo, Joana odiou aquilo. Odiou ter que pegar no colo uma criança loura, filha de barões, enquanto seu próprio filho estava perdido em algum lugar do sul. Odiou ter que dar carinho, dar banho, dar comida, dar tudo que ela não podia dar para Miguel. Mas Clara tinha apenas alguns meses. Era inocente. Não tinha escolhido nascer ali. Não tinha culpa da mãe que tinha, do pai que tinha, do mundo que ia herdar. E aos poucos, sem querer, Joana começou a amar aquela criança. Não era amor que substituía Miguel. Era amor diferente, nascido da convivência, da necessidade, da solidão de 2 pessoas presas no mesmo inferno, uma por correntes invisíveis, outra por correntes de ouro que no fim também aprisionavam. Porque Clara também era prisioneira, só que ninguém via. Os pais dela nunca tinham tempo. O barão estava sempre ocupado com negócios, viagens para São Paulo, reuniões com outros fazendeiros. A baronesa estava sempre ocupada com visitas, festas, aparências. Clara era exibida como troféu quando tinha gente importante visitando, e esquecida no resto do tempo. Quem acordava com Clara de madrugada quando ela tinha pesadelo? Joana. Quem brincava com ela no jardim? Joana. Quem ensinava ela a andar, a falar, a descobrir o mundo? Joana. E Clara, com aquela intuição que crianças têm, percebeu quem realmente se importava com ela. Começou a procurar Joana o tempo todo. Chorava quando Joana saía de perto. Estendia os bracinhos só para ela. E com 1 ano de idade, Clara fez algo extraordinário. Começou a aprender os sinais de Joana. Joana conversava com as outras escravas usando gestos, movimentos rápidos de mão que significavam coisas, combinações que elas tinham inventado ao longo dos anos. Clara observava, imitava, aprendia. Com 2 anos, já sabia pedir água, comida, colo, carinho, tudo em sinais. Elas tinham uma linguagem própria, um mundo que só as 2 dividiam. Conversavam em silêncio enquanto a baronesa tomava chá na sala ao lado sem fazer ideia do que acontecia. E isso criou uma ligação que assustava qualquer um que prestasse atenção. Clara não chamava a baronesa de mãe, chamava de senhora. Mas Joana, para Joana fazia um sinal específico, a mão no coração, depois apontando para ela. Era o sinal que Joana tinha ensinado para significar quem eu amo. A baronesa começou a perceber em 1878, quando Clara tinha 2 anos e meio. Percebeu que a filha preferia a escrava. Percebeu que Clara ria mais com Joana do que com ela. Percebeu que a menina corria para os braços de Joana quando se machucava, não para os dela. E aquilo a corroeu por dentro como ácido. Constância tinha dado à luz aquela criança. Tinha amamentado ela, pouco, mas tinha. Tinha dado sobrenome, futuro, herança. E a menina preferia uma escrava surda que não valia nada? A inveja virou raiva. A raiva virou ódio. Em abril de 1878, a baronesa decidiu que precisava separar as 2, mas não queria apenas separar. Queria destruir Joana de um jeito que ela nunca se recuperasse.
Primeiro, proibiu Joana de ficar sozinha com Clara. Outra mucama tinha que estar sempre junto. Clara chorou durante dias. Joana obedeceu em silêncio, mas seus olhos encontravam os da menina no corredor, nos jardins, na cozinha. Continuavam conversando em sinais escondidos. Então, a baronesa mudou de tática. Começou a colocar Clara de castigo toda vez que a pegava fazendo sinais. Isso é coisa de escrava, dizia devagar para Joana ver. Minha filha não vai se comunicar como escrava. Clara tinha 3 anos. Não entendia. Chorava, fazia birra, gritava que queria Joana, e quanto mais gritava, mais a baronesa a punia. Até que Clara aprendeu a ficar quieta, mas seus olhos procuravam Joana o tempo todo. Foi em julho de 1878 que tudo explodiu. A baronesa deu uma festa para o 3º aniversário de Clara. Convidou todas as famílias importantes da região. Tinha música, comida farta, decoração cara trazida de São Paulo. Clara estava vestida como uma boneca de porcelana. Vestido branco com rendas, laços no cabelo, sapatinhos de couro que machucavam. No meio da festa, Clara viu Joana servindo bebidas na varanda. Saiu correndo na frente de todo mundo e abraçou as pernas dela. Fez o sinal, mão no coração, apontando para Joana. O silêncio foi constrangedor. As outras baronesas olharam com reprovação. Os barões franziram a testa. E a baronesa Constância? Ficou vermelha de humilhação e raiva. Pegou Clara pelo braço com força. A menina gritou de dor e de susto. Arrastou ela para dentro da casa enquanto todos fingiam não ver. E Joana? Joana ficou parada, segurando as bandejas, sentindo o mundo desabar, mesmo sem ouvir os gritos que vinham de dentro da casa grande. Aquela noite, depois que os convidados foram embora, a baronesa chamou o barão Henrique para uma conversa. Joana não ouviu, mas viu pelos gestos, pela expressão, pelo jeito como os dois a olhavam através da janela. Estava decidido. Joana seria punida de um jeito exemplar. No dia seguinte, 15 de julho de 1878, Sebastião acordou Joana antes do sol nascer com um chute nas costelas. Arrastou ela até o centro do terreiro, onde os outros escravos já estavam reunidos, forçados a assistir, como sempre acontecia nas punições exemplares. O barão saiu da casa grande com um ferro marcador. Já estava quente, fumegando, tinha o formato da letra S, Santa Vitória. Sebastião amarrou Joana no tronco. Ela tentou ler os lábios do barão, entender o que ia acontecer, mas ele estava de costas. Só virou quando ficou bem perto dela, ferro na mão, e falou devagar para ela entender. Você vai ser marcada, e depois vai ser vendida para uma fazenda de algodão no norte. É sentença de morte, e é o mínimo que você merece por tentar roubar minha filha. Joana não chorou, não implorou. Olhou direto nos olhos dele com um ódio tão puro que o barão, por um segundo, hesitou. Mas então encostou o ferro em brasa no rosto dela, na bochecha esquerda. A dor foi além de qualquer coisa que palavras possam descrever. O cheiro de carne queimando, a própria carne. A pele chiando, o corpo inteiro travando em choque. Mas Joana não gritou, porque ela tinha aprendido, ao longo de 30 anos de escravidão, que gritar era dar para eles o que eles queriam. Então mordeu a própria língua até sangrar e olhou direto nos olhos do barão Henrique enquanto o ferro marcava sua pele. E naquele momento, alguma coisa dentro de Joana morreu. Não a parte que sentia dor. Essa continuava viva, pulsando, sangrando. Morreu a parte que ainda tinha medo. A parte que ainda achava que talvez, um dia, a vida pudesse melhorar. A parte que se segurava. Quando Sebastião a desamarrou, Joana caiu de joelhos, mas se levantou sozinha. Tocou a marca ainda fumegante no rosto e olhou ao redor. Todos os outros escravos estavam de cabeça baixa, como sempre, com medo de serem os próximos. Só uma pessoa olhava para ela. Clara estava na janela do 2º andar da casa grande, as mãozinhas segurando o teu parapeito, os olhos arregalados, o rosto molhado de lágrimas. Fez o sinal, mão no coração, apontando para Joana. E Joana decidiu. Não ia ser vendida para o norte. Não ia morrer longe de tudo e de todos, esquecida, com aquela marca de propriedade no rosto como última lembrança do que tinha sido. Ia fazer os barões sentirem a mesma dor que ela sentiu quando arrancaram Miguel dos braços dela. Ia fazer eles entenderem o que é perder um filho e nunca mais ter paz. Ia pegar Clara e desaparecer. E se morresse tentando, pelo menos morreria livre. A baronesa tinha anunciado que em uma semana haveria uma cerimônia. O novo batismo de Clara, onde a menina receberia um segundo nome, Ana Vitória. Era para apagar qualquer influência que Joana tinha tido sobre ela. Era para transformá-la em herdeira perfeita, sem mácula, sem lembrança da escrava surda que tinha ousado amá-la. Uma semana. Joana tinha uma semana, e ela usou cada segundo. De dia, fingia submissão. Trabalhava calada, cabeça baixa, cuidava da marca que infeccionava. De noite, quando todos dormiam, observava. Ia até as janelas. Olhava a lua, o movimento das estrelas, calculava onde ficava o norte. Memorizava as rondas. Sebastião passava pela senzala a cada 2 horas.
Rodrigo vigiava os campos até meia-noite. Depois disso, só o barão ficava acordado na biblioteca, bebendo e lendo até por volta das 2 da manhã. Joana sabia onde ficavam as chaves dos cavalos. Sebastião guardava penduradas no cinto. Sabia qual cavalo era mais silencioso. O castanho velho, que já não servia para trabalho pesado. Sabia que Trilha da Mata não tinha espinhos que faziam barulho quando se pisava. E sabia mais. Conhecia plantas. Tinha aprendido com a mãe, que tinha aprendido com a avó. Conhecimento passado de geração em geração. Sabia quais raízes deixavam uma pessoa sonolenta. Quais folhas, se fervidas, causavam diarreia forte. Quais cascas de árvores, se trituradas, faziam um veneno lento que parecia doença. Durante aquela semana, Joana colocou raiz de valeriana na cachaça de Sebastião. Ele ficou mais lerdo, mais cansado. Colocou folhas de mamona fervidas na água que Rodrigo bebia. Ele passou 2 dias correndo para a latrina. No láudano da baronesa, acrescentou mais láudano roubado aos poucos. Constância começou a dormir mais pesado, mais horas. E esperou a noite certa. 22 de julho de 1878. Quinta-feira. Dia que Sebastião bebia mais. Dia que o barão tinha reunião com outros fazendeiros e chegava tarde, já cansado. Dia que a baronesa tomava láudano duplo porque a reunião a estressava. Joana esperou até 3 da manhã. O silêncio era completo. Pelo menos era o que os outros achavam. Para Joana, o silêncio sempre tinha sido completo. Mas ela sentia as vibrações pararem. Sentia a fazenda dormir. Pegou a faca que tinha escondido. Faca de cozinha, pequena, mas afiada. Pegou o saco de pano com comida roubada ao longo da semana. Farinha, carne seca, rapadura. Pegou o cobertor mais quente que conseguiu e subiu até o quarto de Clara. A menina dormia sozinha agora. A baronesa tinha decidido que ela precisava aprender independência. O quarto tinha chave, mas Joana sabia onde ficava a reserva. Pegou escondida 2 dias atrás. Abriu a porta devagar. Clara estava deitada na cama, grande demais para ela, abraçada numa boneca de pano. A luz da lua entrava pela janela e iluminava o rosto pequeno, tranquilo no sono. Joana se ajoelhou do lado da cama e tocou o ombro da menina. Clara abriu os olhos assustada, mas quando viu Joana sorriu imediatamente. Fez o sinal, mão no coração, apontando. Joana colocou o dedo nos lábios. Clara entendeu. Precisava ficar quieta. Joana fez sinais rápidos. Vamos embora. Para longe, só você e eu. Clara não hesitou. Com 3 anos de idade, confiava em Joana mais do que em qualquer pessoa no mundo. Deixou Joana vesti-la com roupa escura, deixou ser carregada no colo, deixou ser embrulhada no cobertor, e Joana saiu pela mesma porta, desceu a escada com passos leves, passou pela sala, onde o barão dormia bêbado numa poltrona, atravessou a cozinha, saiu pela porta dos fundos, mas antes de sair, fez uma última coisa. Voltou até o quarto de Clara, pegou a boneca de pano que a menina tanto amava, rasgou ela, espalhou farelo de algodão pela cama, manchou tudo com sangue, sangue dela mesma, da marca no rosto que ainda sangrava, e deixou um bilhete. Joana tinha aprendido a ler e escrever escondida, ao longo dos anos, copiando as lições que o barão dava para Clara. A escrita era torta, difícil, mas legível. Ela agora é minha filha. Você me tirou meu filho. Sinta a mesma dor. Saiu antes que pudesse se arrepender. Pegou o cavalo castanho, amarrou Clara nas costas com um pano bem firme, a cabeça da menina apoiada no seu ombro, e entrou na mata. Conhecia aquelas trilhas. Tinha ido buscar lenha ali durante anos, sabia onde o córrego era mais raso para atravessar sem fazer barulho. Sabia onde a vegetação era mais densa para esconder rastros. Sabia onde as árvores eram marcadas por outros escravos que tinham tentado fugir e deixado sinais secretos. Cavalgou até o sol começar a clarear. Depois, soltou o cavalo. Ele ia voltar sozinho, e isso deixaria os perseguidores confusos sobre direção. Continuou a pé, Clara acordada agora, caminhando ao lado dela quando o caminho permitia, sendo carregada quando ficava difícil. A menina estava assustada, mas não chorava. De vez em quando perguntava em sinais. Voltamos? Joana respondia, não, livres agora. E Clara sorria, porque nem entendia completamente o que liberdade significava, mas entendia que estava com Joana, e isso era suficiente. Enquanto isso, na fazenda Santa Vitória, o inferno se instaurava. A baronesa acordou ao meio-dia, láudano demais. Foi direto para o quarto de Clara, como sempre fazia, para ver se a menina estava comportada. Abriu a porta e viu a cama vazia, manchada de sangue, a boneca destruída, o bilhete. O grito dela foi ouvido até na senzala. O barão acordou do estupor da bebedeira e leu o bilhete 3 vezes antes de entender. Sebastião foi chamado, Rodrigo foi chamado, todos os capatazes foram chamados. E a caçada começou. 10 homens armados, espingardas, facões, cachorros.
O barão liderava pessoalmente, montado no melhor cavalo, com a espingarda que usava para caçar javalis. A baronesa quis ir junto, mas ele proibiu. Ela ficou na fazenda, histérica, alternando entre choro convulsivo e gritos sobre como ia mandar matar Joana da forma mais lenta possível. Seguiram os rastros, acharam o cavalo castanho 3 horas depois, solto, comendo capim perto de um riacho. Acharam pegadas. Uma mulher, uma criança. Seguiram pela mata, mas Joana tinha vantagem. Conhecia o terreno e tinha preparado. No primeiro dia, os homens cavalgaram 16 horas sem parar. Acamparam à noite, exaustos. Rodrigo ficou de guarda. Bebeu água de um córrego. Não era água limpa. Joana tinha deixado folhas de mamona fervendo numa poça-rio acima. Sabia que a água levaria o veneno devagar. Rodrigo passou a noite inteira vomitando, incapaz de continuar no dia seguinte. O barão deixou 2 homens para trás com ele e continuou com 7. No segundo dia, seguiram até um desfiladeiro onde o caminho ficava estreito. Sebastião ia na frente, confiante, chicote na mão, dizendo que ia estripar Joana quando a pegasse. Não viu a corda esticada na altura do pescoço do cavalo. O animal tropeçou, Sebastião foi jogado para frente e caiu de um barranco de 6 metros direto no rio que corria embaixo. Bateu a cabeça numa pedra. Ficou inconsciente e a correnteza, forte naquela época do ano, levou ele. Encontraram o corpo 3 quilômetros rio abaixo, 2 dias depois, enrolado em raízes, afogado, amarrado nos pulsos com cipó. Joana tinha descido até o rio na noite anterior, esperado ele cair e garantido que não conseguisse nadar. O barão estava com 6 homens agora, e começando a ficar com medo, porque estava ficando claro que não estavam caçando uma escrava assustada fugindo sem rumo. Estavam caçando alguém que tinha planejado cada passo. Alguém que conhecia aquela mata melhor que eles. Alguém que estava contra-atacando. No terceiro dia, chegaram a uma clareira onde havia sinais claros de acampamento. Fogo apagado, restos de comida. Quente ainda. Estavam perto. E então viram ela. Joana estava do outro lado da clareira, no topo de uma formação rochosa. Clara ao lado dela, de pé, segurando a mão dela. As duas olhando para baixo, para os homens. O barão ergueu a espingarda. Mirou, mas hesitou. Clara estava perto demais. Um tiro errado podia acertar a menina. Joana desceu devagar, as mãos erguidas, Clara escondida atrás dela. Foi aí que o barão viu o rosto dela. A marca em brasa que ele mesmo tinha feito tinha infeccionado. Metade do rosto estava inchado, roxo, com pus escorrendo, mas Joana não parecia sentir dor. Parecia além da dor. Ela começou a falar. Aquela voz estranha de quem nunca ouviu a própria voz, alta demais, com sotaque esquisito. Mas as palavras eram claras. Você me tirou meu filho. Eu tinha 2 anos com ele. Só 2 anos. Você tem 3 com ela. É mais do que eu tive. Então agora, você não tem nenhum? O barão gritou que ela estava louca, que eles iam pegá-la, que ia matar ela com as próprias mãos. Joana riu e apontou para trás dela. Do meio da mata surgiram pessoas. 15, 20, mais. Homens e mulheres negros armados com facões, lanças, arcos, quilombolas, escravos fugidos que viviam escondidos naquelas serras há anos. Porque Joana não estava fugindo sem rumo. Estava fugindo para um quilombo que ela sabia que existia. Tinha ouvido as histórias, tinha visto os sinais deixados nas árvores, tinha seguido as marcas, e os quilombolas a tinham recebido. Porque a história dela tinha chegado antes. Uma escrava que desafiou os barões, que pegou a filha deles, que matou 2 homens no caminho. Era a heroína. Era a lenda viva. O barão e os 6 homens dele estavam cercados. Não tinham chance. Joana desceu da rocha, pegou Clara no colo. Caminhou até ficar a 3 metros do barão. E disse, com aquela voz que não controlava, mas que perfurava como faca. Clara não sabe quem você é. Eu ensinei ela a me chamar de mãe nos 3 dias que passamos juntas. Ela não perguntou por você nenhuma vez. Nenhuma. Foi como se ela tivesse arrancado o coração dele com as mãos. O barão tentou avançar. Um quilombola colocou a lança no peito dele. Parou. Joana virou as costas e começou a caminhar. Clara acenou para o barão. Não em despedida, mas como se fosse um estranho qualquer. Fez o sinal. Mão no coração, apontando para Joana. Os quilombolas deixaram o barão e os 6 homens irem. Sem armas, sem cavalos, sem comida, teriam que caminhar 3 dias de volta pela mata. Se sobrevivessem, 5 sobreviveram. 2 morreram no caminho. Um de picada de cobra, outro de infecção. O barão Henrique chegou na fazenda Santa Vitória 4 dias depois de ter saído. Estava magro, sujo, febril. Sem filha. Sem dignidade. Sem futuro. A baronesa tinha enlouquecido enquanto esperava. Passou os 4 dias trancada no quarto de Clara, abraçada na boneca destruída, conversando com a filha como se ela estivesse ali. Quando o barão voltou sem a menina, ela não acreditou. Acusou ele de ter vendido Clara, de tê-la matado, de mentir.
Nunca se recuperou. Passou o resto da vida vendo Joana em cada canto da casa. Jurava que via a escrava surda nas sombras, sorrindo com aquela marca no rosto. Morreu 3 anos depois, em 1881, oficialmente de febre. Mas os empregados que ficaram diziam que foi de loucura mesmo. O barão Henrique tentou continuar. Mandou avisos para todas as fazendas da região, ofereceu recompensa por Joana e Clara, mas ninguém as encontrou. Era como se tivessem sumido da face da terra. A fazenda começou a decair. Os outros escravos tinham visto o que Joana fez. Tinham visto ela escapar, se vingar, vencer. Começaram a fugir. 1 por semana, depois 3, depois 10. Em 1880, a Fazenda Santa Vitória tinha metade dos escravos que tinha em 1878. O barão morreu em 1883, 5 anos depois de perder Clara. Morte estranha. Passou semanas com dores no estômago, vomitando, definhando. O médico disse que era câncer, mas uma das mucamas que ficou contou depois que tinha sido a água do poço. Alguém tinha envenenado. Não dava para provar, mas todo mundo sabia que tinha sido vingança. Talvez de Joana, talvez de outros escravos que ela tinha inspirado. Sem herdeiros, sem dinheiro, as dívidas eram enormes. A fazenda foi vendida em leilão. Virou propriedade de um comerciante de São Paulo que libertou todos os escravos em 1885, 3 anos antes da abolição oficial. O prédio da Casa Grande ainda existe, é museu agora. E na parede há uma placa que conta a história de Joana, a escrava surda que roubou a filha dos barões e desapareceu na mata, nunca capturada, nunca domada. E Joana? O que aconteceu com ela? Os registros são escassos, mas há histórias, transmitidas oralmente, passadas de geração em geração nas comunidades quilombolas da região. Dizem que Joana viveu no quilombo por mais de 20 anos, que Clara cresceu lá, sem saber que tinha nascido baronesa, criada como filha de Joana e da comunidade, que aprendeu a língua de sinais que Joana usava e ensinou para outras crianças, que se tornou professora, ensinando escravos fugidos a ler e escrever. Dizem que Joana nunca tentou procurar Miguel. Sabia que era impossível, que ele estava perdido para sempre. Mas encontrou paz em criar Clara. Não como substituição, mas como segunda chance de ser mãe, do jeito que sempre quis ser. Dizem que Clara soube a verdade quando tinha 15 anos. Que Joana contou tudo. Quem eram seus pais biológicos, o que tinham feito, por que ela a tinha levado. E dizem que Clara, depois de ouvir tudo, abraçou Joana e fez o sinal, mão no coração, apontando. Você é minha mãe, sempre foi. Dizem que Joana morreu em 1903, com 55 anos. Velha, para quem tinha sido escrava e sobrevivido a tudo que ela sobreviveu. Morreu cercada por pessoas que amava, numa comunidade livre, com Clara segurando sua mão. E dizem que Clara, que nunca se casou, que dedicou a vida a educar ex-escravos, esculpiu uma lápide simples. Joana, mãe, livre. A história de Joana não é única. É só uma entre milhares que nunca foram contadas. Durante todo o período da escravidão no Brasil, mais de 300 anos, famílias foram destruídas todos os dias. Mães perdiam filhos, filhos perdiam mães, irmãos eram separados, amores eram impedidos, tudo por um sistema que tratava pessoas como propriedade, que achava que cor de pele determinava valor de vida, e esse sistema era normalizado, era aceito. A igreja benzia os navios negreiros. A lei protegia os senhores. A polícia perseguia os fugitivos. Não tinha onde recorrer, não tinha quem defendesse, não tinha esperança institucional. As únicas esperanças eram as individuais, como a de Joana, como a de cada escravo que encontrou uma forma de resistir, de sobreviver, de manter a humanidade num mundo que insistia em dizer que eles não eram humanos. Estima-se que mais de 5 milhões de africanos foram trazidos forçadamente para o Brasil. 5 milhões de Joanas, de Miguels, de histórias perdidas. A maioria morreu sem nome, sem registro, sem ninguém para contar suas histórias. Joana teve sorte, se é que dá para chamar aquilo de sorte. Sobreviveu. Conseguiu algo que a maioria não conseguiu, mas pagou um preço que ninguém deveria pagar. E as consequências daquele sistema chegam até hoje. Nas desigualdades que persistem, no racismo que ainda existe, nas feridas que nunca cicatrizaram completamente. Não dá para apagar 300 anos de horror em 100 anos de liberdade formal. Por isso, essas histórias precisam ser contadas. Por isso, Joana precisa ser lembrada, não só pelo que ela sofreu, mas pelo que ela fez, pela coragem de olhar para um sistema inteiro e dizer não, pela ousadia de roubar não objetos, mas futuro, pela vingança que não foi só pessoal, mas simbólica. Joana mostrou que os defeituosos, os invisíveis, os que a sociedade considera menos que humanos, enxergam melhor que aqueles cegados pela crueldade. Mostrou que amor vale mais que sangue, que família não é só biologia, que liberdade não é dada, é tomada,
e mostrou que toda injustiça, mais cedo ou mais tarde, cobra seu preço. Se você chegou até aqui, se essa história mexeu com você, deixa teu like. Não é só por engajamento, não. É pela memória de Joana, de Clara, de Miguel, de todos que foram esquecidos. É para que o algoritmo entenda que essas histórias importam e leve para mais gente. Compartilha nos teus grupos, nas tuas redes, principalmente com pessoas mais velhas, que entendem o valor de conhecer o passado. Principalmente com pessoas mais jovens, que precisam saber de onde viemos. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias assim. Histórias reais, documentadas, de pessoas que resistiram, que lutaram, que se recusaram a aceitar o inaceitável. Histórias que ninguém conta mais, mas que todo mundo deveria conhecer. Me conta nos comentários. Qual foi o momento dessa história que mais te impactou? Foi a coragem de Joana? Foi a vingança contra os barões? Foi o fato de Clara ter escolhido ficar? Foi saber que isso aconteceu de verdade, em algum lugar do Brasil, com pessoas de verdade? E me diz também, você conhece alguma história parecida na sua região? Porque eu garanto, toda cidade brasileira tem pelo menos uma história de escravidão enterrada no passado. Se você conhece, deixa nos comentários. Talvez vire o próximo vídeo. Obrigada por ter ficado até o final. Obrigada por se importar. Obrigada por não deixar que essas histórias morram no esquecimento. A memória é a única imortalidade que podemos dar para quem já se foi. E Joana, onde quer que esteja, merece ser imortal. Até semana que vem. E lembra, conhecer o passado não é ficar preso nele. É entender o presente e construir um futuro melhor. Um abraço de quem acredita que toda história merece ser contada.